do Felipe Salgado. Felipe, muito bom dia. Bom dia, Nath. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, hein? Segundo dia desse plantão especial, o primeiro do Metrópolis de eleições 2026. Ô Felipe, e aí, hein? O que a gente pode esperar da candidatura do Ronaldo Caiado? Hoje ele deixa de ser pré-candidato, passa a ser candidato, com o Gilberto Kassab ali na vice-liderança. Acho que vale para a gente começar a falar do Caiado, voltar um pouquinho no tempo, da escolha do Caiado, né? Sim. Estava ali entre Ratinho Júnior, também o Eduardo Leite, duas figuras bastante importantes da política brasileira, que figuram bem nas pesquisas. Ratinho Júnior, inclusive, dos três, era o que tinha a maior aprovação de governo, né? Mas o Caiado também não ficou muito para trás, tanto que foi o escolhido. É verdade, Nath. O Ronaldo Caiado, então governador de Goiás, ele migrou do União Brasil para o PSD e venceu uma disputa interna, na qual ele concorreu com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e venceu essa disputa interna, se cacifando como pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Eu acho que o grande desafio do Caiado vai ser construir palanques fortes. Por quê? Porque há muita resistência dentro da própria sigla, em torno do nome dele. Basta lembrar que, no Amazonas, por exemplo, Omar Aziz, senador do PSD, uma das lideranças da sigla, está com Lula, assim como o senador Otto Alencar na Bahia, os governadores de Sergipe e Pernambuco, Fávio Mitidieri e Raquel Lira, também estão com Lula. No Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, da capital, Eduardo Paes, que busca o governo do Rio de Janeiro, também está com Lula. Então, vai ser um desafio para o Caiado romper essa fronteira, né, de Goiás e projetar sua candidatura a nível nacional. Ele tinha uma aproximação, né? Começou, talvez, a apresentar um distanciamento, mas uma aproximação muito mais com Flávio do que Lula, né, Felipe? Então, o que você está trazendo para a gente é que ele vai ter um trabalho realmente destacável dentro do PSD, de ir para um lado diferente do que quase o restante do partido no Brasil todo, né? É verdade. Ele tem também o desafio de descolar, né, ter uma candidatura em que ele se diferencie do Flávio, mas buscando o mesmo nicho eleitoral, né? Porque, lembrando aqui que o Ronaldo Caiado defendeu, por exemplo, a anistia aos condenados do 8 de janeiro, né? Agora, por exemplo, hoje, ele soltou um post no X, né, o antigo Twitter, falando que confia nas urnas eletrônicas, falando que é favorável à presença de observadores internacionais no pleito brasileiro, mas que é inadmissível qualquer possibilidade de intervenção americana nas eleições. Lembrando que o Itamaraty negou o visto, né, a 2 embaixadores dos Estados Unidos que viriam aqui supostamente, né, falar sobre a integridade das urnas brasileiras. Então, ele já começa a se descolar, né, desse perfil do espectro ideológico do Flávio, buscando os mesmos eleitores, né? É isso mesmo. Quando você falava, eu lembrei aqui, Felipe, que outro candidato, né, que já fez ali uma convenção partidária fechada, que foi o Renan Santos, do Missão, ele vai fazer um evento ainda aberto e tudo mais, mas a gente já pode deixar de chamar ali o Renan Santos, de certa forma, de pré-candidato e sim candidato. Mas é porque o Renan também falou sobre isso, ele criticou o olhar ali, a intervenção, a possibilidade de intervenção americana nas eleições. Enquanto você falava isso, da pontuação em relação ao Ronaldo Caiado, eu lembrei que o Renan Santos também fez post sobre isso. Procurando aqui, inclusive porque eu li isso aqui já em metrópolis.com e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre também o Renan Santos. É importante a gente sempre mencionar os outros nomes, né? Ontem a gente já falou, teve o Flávio Bolsonaro lançando a sua candidatura, vai ter o presidente Lula lançando no dia 2 de agosto, mas esses outros candidatos talvez não cheguem ao segundo turno, mas eles vão ter um desempenho aí interessante da gente observar ao longo das campanhas principais aí de Lula e Flávio, porque ou vão tirar voto, né, ou talvez vão ajudar, principalmente no segundo turno, né? E esse posicionamento do Caiado ao longo da campanha vai ser interessante da gente observar, principalmente no segundo turno, para qual lado que ele vai ou se vai se manter neutro.
Ontem a gente, durante a convenção lá do Flávio, pontuou muito isso, que o Flávio não conseguiu reunir o Centrão para ter já esse apoio antes mesmo ali, né, da campanha ir para a rua. As campanhas vão para as ruas no dia 16 de agosto, porque as convenções partidárias ficam até o dia 5 de agosto e de 5 a 15 eles precisam registrar as candidaturas no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para ficar tudo direitinho dentro da Justiça Eleitoral. E aí sim, dia 16, eles vão começar a ir para as ruas. Então também é importante da gente observar como que pode ser esse apoio depois, no segundo turno, né? Com certeza, com certeza. Você falou do Flávio, ontem foi a convenção partidária do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. É importante dizer que o Flávio, ele internacionalizou a campanha com a presença do Milei, o vídeo enviado pelo premier israelense Benjamin Netanyahu, o apoio explícito, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ele internacionalizou a campanha antes de construir uma rede de alianças locais, né? Exato. É um fenômeno curioso. Sim. E repete um pouco também o trabalho de Jair Bolsonaro, lá em 2018, né, que fez viagens ali durante a campanha, até um pouquinho antes, para conseguir também esses contatos internacionais, que para o eleitorado bolsonarista é interessante, né? Vídeos como, por exemplo, esse que a gente está vendo aqui atrás da gente, que é do Flávio Bolsonaro com o Javier Milei, antes mesmo da convenção. Ali também aparece o Ricardo Nunes e aqui de costas está o Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes é o prefeito da cidade de São Paulo, Tarcísio de Freitas é o governador de São Paulo. E esse encontro do Flávio com Milei aconteceu ali no Palácio do Governo de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, um pouquinho antes da convenção do PL. Então são imagens principalmente importantes, mas, mais uma vez, com o próprio eleitorado bolsonarista, né, o Felipe, que é dessas dificuldades aí que as duas candidaturas sofrem, essas principais, Lula e lulismo e bolsonarismo, que é de conseguir falar para fora, né, dessa bolha já que já existe, que já cristaliza eles ali como os principais. A polarização, ela torna muito mais difícil a tarefa de romper essas bolhas, né? O desafio é capturar o eleitor de centro, né, que está indeciso. Exatamente. Ali. Então, o Lula fez isso em 2022 e conseguiu essa diferença de votos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quando no primeiro turno ele venceu por uma diferença de 6 milhões de votos e no segundo turno uma diferença ali de 1,9 milhão, né? Porque o Lula acenou para o centro, né? Então, esse vai ser o grande desafio, é capturar esse eleitor que está indeciso. A campanha do Flávio Bolsonaro até o momento, para além de não ter construído uma rede de alianças dos partidos do Centrão, ela tem falhas estruturais, né? Vide as relações, né? As revelações das relações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Gorcaro, que vem se avolumando aí ao longo do tempo, né? É isso. E ontem também é interessante dizer que não foi apresentado um projeto de governo, né? Foi um show de pirotecnia, né? Teve o vídeo de do Bolsonaro, a presença física do Milei, né? Você não teve, por exemplo, a presença física da Michelle Bolsonaro. O Flávio tem uma rejeição muito grande do público feminino, né? Nicolas Ferreira, né, enviou um vídeo. Nicolas Ferreira, não sei se foi um ato falho ou foi proposital, ele citou as chamadas rachadinhas, né? Pois é, cheio de recados talvez, né? E também me chama a atenção a hora que entra o vídeo do Nicolas, ontem, que não sei se a campanha errou ali na ordem dos vídeos, porque abre essa leva de vídeos com Jair Bolsonaro, literalmente ele mesmo, em IA, né? Ele abre o vídeo falando, a gente depois vai passar vários trechos aqui do que aconteceu ontem. Eu e o Felipe, a gente está fazendo esse resumão já para você começar o seu dia, o seu domingo, muito bem informado do que aconteceu ontem e do que vai acontecer hoje. Mas aí ontem, nessa leva de vídeos, vem o do Jair Bolsonaro, que teoricamente é o mais importante do dia, né? Porque é o líder do bolsonarismo. Mas entra o dele primeiro, aí vem o do Benjamin Netanyahu, que é uma grande surpresa, não de ele estar ali conversando com essas pessoas todas, porque tem uma aproximação ideológica, mas aí vem o vídeo do Benjamin Netanyahu e termina essa leva com o vídeo do Nicolas. Eu e a Andressa Matais, a gente estava aqui na hora que tudo aconteceu,
E a gente brincou com isso também, né? A ordem de importância foi estranha, né? Verdade. Mesmo o Nicolas tendo uma importância gigante para o bolsonarismo, né? Tudo que ele fala nas redes sociais, que é dessa plataforma mais importante para eles, né? É uma loucura. Os números dos vídeos do Nicolas são impressionantes. Esquerda mesmo não consegue chegar aos pés, né? De tudo o que o Nicolas consegue ali na abrangência nacional de rede social. Mas é muito curioso ele entrar, por último, nessa leva que começa com Jair Bolsonaro. Foi uma edição, né? Sim. Um tanto quanto sem lógica, né? E eu achei o mais curioso a participação do presidente da Argentina, Javier Milei. Sim, o maior discurso da noite. Eu acho que foi um fato inédito na história das relações bilaterais entre Brasil e Argentina. Nunca um presidente da Argentina veio ao Brasil discursar contra o presidente em exercício. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, né? Ele está apoiando uma candidatura da oposição, discursou contra o presidente Lula, fez críticas à condução do governo brasileiro e fez críticas também ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, o mandatário argentino pisou em solo brasileiro para discursar no lançamento da candidatura de um adversário do governo, oposição, e falou sobre, né? O governo brasileiro, criticou o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito. Isso é inédito. É realmente impressionante. A gente tem alguns trechinhos, acho que vale, já que a gente está falando bastante aqui de Javier Milei, porque realmente é dos pontos destacáveis. A gente viu pela nossa audiência na live, quando o Javier Milei apareceu, foi o nosso pico de audiência. Lá também, conversando com o Ramiro Brits, que estava lá acompanhando, e daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para trazer informação sobre a convenção do Caiado, que também tem essa curiosidade, vai acontecer em São Paulo e não no Centro-Oeste, mas daqui a pouquinho a gente fala mais de Caiado. E o Ramiro Brits e também o Samuel Pancher, que também estava lá no Pacaembu, eles trouxeram esse detalhe para a gente que depois do Javier Milei, do discurso longo do Javier Milei, as pessoas começaram a ir embora. E aí no discurso do Flávio, metade ali da arena onde estava acontecendo o evento foi esvaziando. O fundo ali, da metade para o fundo, não tinha mais ninguém. Então o discurso do Flávio mesmo não parece ter sido o mais esperado. O auge para todo mundo foi o momento do Javier Milei. Então por isso mesmo que vale muitos destaques. E a gente vai agora rodar um trechinho da fala do Milei, um discurso super longo, foi o mais longo da noite. Da tarde. De cara a las elecciones